Fui falsamente acusado de abuso pela minha sobrinha de 13 anos. Minha família me virou as costas, minha namorada foi embora e eu perdi tudo enquanto ela se fazia de vítima. Quando não conseguiu mais sustentar a mentira e a verdade finalmente veio à tona, todos apareceram querendo se reconciliar, dizendo que foi só um mal-entendido e que ela era apenas uma criança. Mas sem chance. Dessa vez fui eu que cortei todos da minha vida para sempre. Então, deixe-me explicar a situação. Naquela época eu estava indo bem. Tinha um bom emprego na área de gestão de projetos, era dono de um apartamento decente em uma parte agradável da cidade, tinha amigos, tinha uma vida. Nada extravagante, mas eu tinha trabalhado duro para construir algo estável. Depois de anos ralando na faculdade e em empregos iniciais, eu e minha família éramos próximos, ou pelo menos eu achava. Almoços de domingo, feriados juntos, tudo isso. Minha irmã, Sara, e eu, especialmente, éramos muito unidos. Crescemos cuidando um do outro. E quando ela teve a filha, Melissa, eu estava lá no hospital, sendo o primeiro a segurá-la depois do pai. Eu adorava ser tio. Levava esse papel a sério. Comparecia aos eventos da escola da Melissa, ajudava com o dever de casa quando Sara estava atarefada, ensinei a menina a andar de bicicleta, o básico de um tio presente. A garota era esperta, engraçada, um pouco dramática às vezes. Mas qual adolescente não é? Sara era mãe solteira desde o divórcio, quando Melissa tinha 8 anos, então eu tentava ajudar sempre que podia. Nada estranho, nada inadequado, só sendo família. Melissa sempre foi um pouco difícil, no entanto. Sara tinha um estilo de criação em que basicamente nunca dizia não para a filha. Tudo que Melissa queria, Melissa ganhava. Celular novo? Claro. Evitar tarefas domésticas? Sem problema. Responder aos adultos? Ah, adolescentes sendo adolescentes, certo? Eu mencionei algumas vezes que talvez alguns limites ajudariam, mas Sara ficava na defensiva. Dizia que eu não entendia porque não era pai. Justo, eu acho. Mas houve um episódio cerca de 6 meses antes de tudo explodir. Estávamos todos na casa dos meus pais em um almoço de domingo qualquer. Melissa estava de mau humor, sendo desrespeitosa com nossa mãe, revirando os olhos, fazendo comentários sarcásticos. Eu a chamei de canto, nem estava brigando, só disse algo como: "Ei, é sua avó. Você precisa tomar cuidado com o seu tom." Ela olhou pra mim como se eu tivesse batido nela, com um olhar frio que eu nunca tinha visto. Depois foi reclamar pra Sara, dizendo que eu a tinha humilhado na frente de todos. Sara veio até mim, mandou eu parar, disse que cuidaria da própria filha. Eu me desculpei e deixei pra lá, achei que não valia o drama. Eu deveria ter prestado atenção naquele olhar que Melissa me deu. Foi o primeiro sinal de alerta que eu completamente ignorei. Avançando para o fim da primavera, 3 anos atrás, meus pais estavam fazendo um churrasco em casa. Nada demais, aquele típico encontro de família. Hambúrguer, cachorro-quente, primos correndo, aquele clima suburbano de fim de semana. Cheguei depois do trabalho, ainda de camisa social, mas tirei a gravata. Tudo parecia normal no começo. Melissa estava lá com 2 amigas, naquele jeito de meninas adolescentes, cochichando e rindo. Eu disse oi. Ela mal respondeu. Que seja. Adolescentes são assim. Cerca de 1 hora depois, Sara me chamou na cozinha. No segundo em que entrei, percebi que algo estava errado. O rosto dela estava pálido, as mãos tremendo, e havia raiva pura nos olhos. Antes que eu pudesse perguntar, ela chegou perto e disse: "Você tocou na Melissa?" Eu fiquei ali parado, completamente confuso. "Do que você está falando? Você tocou nela?" Meu cérebro simplesmente não conseguia entender o que ela estava dizendo. Tocar como? Um toque de mão? Um abraço? O que ela queria dizer? Então ela explicou, e eu senti como se tivesse sido atropelado. Ela disse que Melissa tinha ido até ela na noite anterior chorando, dizendo que eu a tinha tocado de forma inapropriada, que eu a tinha agredido. Eu só fiquei olhando para Sara, esperando que ela risse, dissesse que era algum tipo de piada de mau gosto. Mas ela não riu. Ela estava séria. E me olhava como se eu fosse a pior pessoa do mundo. Sara, isso nunca aconteceu. Eu jamais... Ela não me deixou terminar. Me deu um tapa forte no rosto. Depois começou a gritar, mandando eu sair, dizendo que chamaria a polícia, que eu era nojento, que nunca mais queria me ver. Meus pais correram para a cozinha, outros parentes apareceram na porta, todos me olhando como se eu fosse um predador. Tentei explicar, dizer que isso era absurdo, que eu nunca tinha feito nada, mas ninguém queria ouvir. Sara já estava no telefone com a polícia. Minha mãe chorava e meu pai parecia prestes a me bater também. A única coisa que consegui pensar foi em sair dali antes que piorasse. Saí daquele churrasco atordoado, dirigi até meu apartamento no automático, sentei no sofá e tentei entender o que tinha acabado de acontecer. Minha sobrinha, aquela menina que eu ajudei a criar, me acusando de algo tão horrível que eu nem conseguia acreditar. E minha irmã, minha própria irmã, que me conhecia desde sempre, acreditou sem nem ouvir o meu lado. A polícia apareceu no meu apartamento naquela noite. 2 detetives, totalmente formais. Eles pediram que eu fosse até a delegacia para responder algumas perguntas. Fui voluntariamente porque não tinha nada a esconder. Contei exatamente o que eu estava fazendo na noite em que Melissa afirmou que tudo aconteceu. Acontece que eu tinha um álibi bem sólido.
Eu estava em um jantar de trabalho com toda a minha equipe, das 6 da tarde até quase meia-noite. 15 testemunhas, recibos do restaurante, tudo documentado. Os detetives pareciam desconfiar da acusação desde o início, mas precisavam investigar. Eles entrevistaram Melissa várias vezes. A história dela mudava o tempo todo. Primeiro ela disse que aconteceu no meu apartamento. Depois disse que foi na casa dos meus pais. Depois ela já não lembrava exatamente quando. A linha do tempo que ela dava não combinava com nada. Um dos detetives me disse depois, fora do registro, que às vezes eles veem acusações falsas, mas ainda precisam investigar a fundo. Eu agradeci pela honestidade, mas isso não tornava o processo menos destrutivo. Cada entrevista parecia tratar-me como culpado, até que eu provasse o contrário. Cada pergunta parecia ter uma armadilha. A pior parte era esperar. Esperar eles verificarem meu álibi, esperar a história de Melissa desmoronar. Cada dia que passava era mais um dia com minha vida em suspenso. Enquanto isso, meu celular não parava de vibrar com notificações. Pessoas com quem eu não falava há anos mandando mensagens. Cara, ouvi o que aconteceu. É verdade? Um grande apoio, como dá pra imaginar. Acabei mudando de número na primeira semana. Sabe, tem algo que ninguém te conta sobre ser acusado de algo assim. Mesmo quando você é inocente, mesmo quando as provas mostram que você não fez nada, as pessoas ainda olham pra você de outro jeito. Em 2 dias, todo o meu bairro já sabia. Alguém publicou sobre o caso nas redes sociais, não usou meu nome, mas deu detalhes suficientes para todos descobrirem. Meu proprietário me ligou 3 dias depois da acusação, dizendo que outros inquilinos estavam desconfortáveis com minha presença no prédio. Quando perguntei com base em que ele poderia me expulsar se eu nem tinha sido acusado formalmente, ele recuou, mas disse que estava acompanhando a situação. No trabalho foi pior. Meu chefe me chamou para uma reunião e disse que talvez eu devesse tirar um tempo. Eu disse que tinha um álibi e que a polícia iria confirmar. Ele me deu aquele olhar ensaiado de simpatia e disse que não era sobre culpa ou inocência. Era sobre aparência. A empresa não podia ter alguém sob investigação trabalhando ali. Eles me colocariam em licença remunerada por enquanto, mas a implicação era clara. Aquela reunião me destruiu mais do que a própria acusação. Era uma empresa à qual eu tinha dedicado 6 anos. Trabalhei fins de semana, virei noites em projetos, treinei novos funcionários. E no segundo em que as coisas complicaram, me descartaram. Não importava que eu fosse inocente. Eu disse a ele que era inocente, que tinha um álibi, que aquilo era claramente falso. Ele me olhou como se quisesse acreditar, mas não tivesse certeza. Disse que era temporário, só até as coisas se acalmarem. Essa licença temporária virou uma demissão discreta dentro de 1 mês. Não conseguia ir ao mercado sem ouvir cochichos. Não conseguia ir à academia sem alguém encarar. Velhos amigos pararam de atender minhas ligações. Pessoas que eu conhecia há anos simplesmente desapareceram. Um amigo me mandou uma mensagem dizendo: "Não sei qual é a verdade, mas tenho filhos, então não posso me associar a você agora." Eu entendi perfeitamente. Todos estavam se protegendo. A academia foi particularmente ruim. Eu frequentava o mesmo lugar havia 4 anos. Depois da acusação, as pessoas mudavam de lado quando eu chegava. No fim das contas, parei de ir, cancelei a matrícula e passei a malhar em casa. Meus pais mandaram uma única mensagem nos primeiros 4 meses. Dizia: "Estamos orando para que a verdade apareça." Não dizia: "Nós acreditamos em você." Era só uma frase vaga sobre verdade. O silêncio deles dizia tudo. Os poucos familiares que entraram em contato foram piores. Minha tia disse que precisava proteger os próprios filhos. Meu primo perguntou se eu faria um teste de polígrafo. Meu tio sugeriu que eu pedisse desculpas a Melissa para acalmar a situação. Pedir desculpas por algo que eu não fiz só para deixar todo mundo confortável. Pessoas que eu não via há anos surgiram com suas opiniões. "Lembro de você ser meio quieto na escola", virou. "Você sempre foi esquisito." Cada aspecto normal da minha personalidade passou a ser reinterpretado como suspeito. O pior é que eu achava que tudo ia se resolver quando a verdade aparecesse. Eu pensava: ok, eles vão investigar. Vão ver que Melissa está mentindo e todo mundo vai se desculpar e seguimos em frente. Ingenuidade pura. 4 meses dentro desse pesadelo, a polícia encerrou oficialmente o caso. Nenhuma acusação. Meu álibi era totalmente sólido. A história de Melissa tinha mais buracos que queijo suíço e não havia nenhuma prova de que algo tinha acontecido. Achei que aquilo seria o fim. Finalmente, vindicação, certo? Errado. Porque naquela altura, eu já tinha perdido o emprego. Minha reputação estava destruída. Eu tinha queimado quase todas as minhas economias com advogado. E as pessoas que viraram as costas para mim não me receberam de volta de braços abertos. A maioria ainda me olhava como se eu fosse culpado. Sem acusações não significa inocente. Esse tipo de absurdo. Algumas pessoas chegaram a dizer na minha cara que eu provavelmente fiz aquilo, mas me livrei por algum detalhe técnico. Mudei para outra parte da cidade, encontrei um novo apartamento em um bairro onde ninguém me conhecia. Comecei a procurar emprego, o que foi brutal. A verificação de antecedentes não mostrava nenhuma prisão, mas o Google mostrava. Meu nome estava associado à acusação na internet. Alguém tinha arquivado a postagem original nas redes sociais. Tentei de tudo para tirar aquilo do ar. Nada funcionou.
Tive que explicar em entrevistas. A maioria dos profissionais de RH mudava a expressão quando o assunto aparecia. Eu explicava toda a história. Falsamente acusado, totalmente investigado, completamente inocentado. Alguns entendiam. A maioria dizia que manteria meu currículo no arquivo. Uma entrevista acabou comigo. O gerente de contratação parecia ótimo. Várias etapas de conversa. Depois ele disse que a empresa não podia seguir adiante. Tinham visto as acusações online. Ele disse que pessoalmente acreditava em mim, mas estava de mãos atadas. Fiquei 1 hora dentro do carro depois disso. Acabei conseguindo um novo emprego, com menos salário e menos prestígio. A empresa era menor, mais disposta a dar uma chance. Meu novo chefe já tinha passado por uma situação injusta anos antes. Sabia como o sistema funciona. Esse emprego me salvou. Comecei a reconstruir a vida do zero. Fiz novos amigos que não conheciam meu passado. Mantive a discrição. Aprendi a ser cuidadoso com quem eu confiava. Comecei a ver um terapeuta porque a paranoia estava ficando ruim. Eu repensava cada interação, imaginando se as pessoas iriam me pesquisar no Google depois. E tomei uma decisão. Eu estava feito com minha antiga família. Totalmente feito. Não por raiva, não por vingança, mas por pura autopreservação. Essas pessoas provaram que não podiam ser confiadas. Escolheram conforto em vez da verdade, pânico em vez de paciência. E ao fazer isso, mostraram exatamente qual era meu lugar nas prioridades deles. O último. 6 meses depois do fim da investigação, Sarah me ligou. Primeira vez que eu ouvia a voz dela desde o dia em que me deu um tapa naquele churrasco. Quase não atendi, mas a curiosidade falou mais alto. Ela parecia péssima, como se tivesse chorado por horas. Disse que precisava me contar algo importante. Foi então que ela soltou a bomba. Melissa tinha admitido que mentiu. A história inteira era inventada. Algumas meninas da escola tinham incentivado ela. Uma espécie de vingança por eu tê-la repreendido naquela vez. Melissa estava se sentindo culpada. Começou a ter comportamentos estranhos e, eventualmente, desabou e confessou para Sarah. Sarah estava soluçando, pedindo desculpas repetidamente, dizendo que deveria ter falado comigo primeiro, que deveria ter ouvido meu lado, que deveria ter feito qualquer coisa diferente de destruir minha vida imediatamente, com base na acusação de uma adolescente. Eu fiquei ali ouvindo ela chorar e não senti absolutamente nada. Nenhum alívio, nenhuma raiva, nada. Só um vazio gelado. A validação de que eu era inocente desde o começo deveria significar algo. Deveria parecer uma vitória, mas não parecia, porque o dano já estava feito. Eu já tinha perdido tudo. Saber que eu estava certo não trazia de volta meu emprego, minha reputação, meu senso de segurança ou o ano da minha vida que passei no inferno. Quando ela finalmente parou de falar, fiz uma única pergunta. Você alguma vez pensou em me perguntar se era verdade antes de destruir minha vida? Ela não tinha resposta. Começou com desculpas, disse que estava assustada, que estava protegendo a filha, que qualquer mãe reagiria daquela forma. Eu disse que qualquer pessoa decente teria feito perguntas primeiro. Que família deveria significar dar o benefício da dúvida, pelo menos tempo suficiente para verificar os fatos. Que ela me conhecia havia mais de 30 anos e deveria saber que eu não era capaz daquilo. Ela ficou quieta. Depois disse: Eu sei. Você tem razão. Eu falhei com você. Sinto muito, muito mesmo. Eu disse que agradecia por ela ter me contado. Depois desliguei. Ela ligou de volta na mesma hora. Não atendi. Ela ligou mais 17 vezes naquele dia. Não atendi nenhuma. Deixou mensagens de voz, cada uma mais desesperada que a anterior, implorando para eu falar com ela, para dar uma chance de explicar, para deixar que ela consertasse as coisas de alguma forma. Deletei todas sem ouvir mais que alguns segundos. A verdade é que o pedido de desculpas dela não mudava nada. Não desfazia o que aconteceu. Não apagava os meses sendo tratado como criminoso. A perda do emprego, o isolamento social, a paranoia, a depressão, nada disso. Tudo o pedido de desculpas fez foi confirmar o que eu já sabia. Eu era inocente. Mas ser inocente nunca me protegeu de perder tudo. Nas semanas seguintes, minha família inteira começou a aparecer do nada. Todo mundo, de repente, queria conversar, se desculpar, consertar as coisas. Minha mãe me mandou um pacote com biscoitos, como se biscoitos pudessem consertar isso. Dei para o meu vizinho. Meu pai apareceu no meu apartamento sem avisar. Olhei pelo olho mágico, vi ele parado ali, quase abri a porta. Então me lembrei daquele churrasco, do nojo no rosto dele. Abri a porta só o suficiente para falar pelo cadeado. Ele disse que precisávamos conversar de homem para homem. Eu disse que agora gravo todas as conversas. Ele podia me mandar um e-mail. O rosto dele passou de determinado para magoado e depois para irritado. Começou a levantar a voz sobre eu jogar fora a família por orgulho. Fechei a porta. Recebi um e-mail dele depois, um texto longo sobre obrigações familiares, perdão, erros. Disse que minha recusa estava machucando minha mãe. Arquivei sem responder. Meus primos tentaram a abordagem amigável. Tyler me mandou uma mensagem sobre tomar um café. Eu aceitei, curioso para saber qual seria a estratégia deles.
Nos encontramos em uma cafeteria de rede. Depois de conversar um pouco, ele chegou ao verdadeiro motivo. Disse que a família sentia minha falta, que todos se arrependiam do que aconteceu, que Melissa estava lutando com a culpa. Perguntei onde ele estava durante minha investigação. Ele ficou desconfortável. Disse que era complicado. Eu disse que não era. Ou você acreditava que eu era capaz daquilo, ou não. Ele escolheu acreditar. Essa foi a escolha dele. A verdade é que eu já tinha seguido em frente. Nos 6 meses entre a acusação e a confissão da Sarah, eu tinha construído uma nova vida. Novo emprego, novos amigos, novo apartamento, tudo novo. Fiz terapia, trabalhei a raiva e a traição e aceitei que minha vida antiga tinha acabado. Eu não era mais o mesmo. O cara ingênuo que ia para os churrascos da família e confiava em todo mundo morreu no dia em que Sarah me deu aquele tapa. Essa nova versão de mim era cuidadosa, protegida. Eu documentava tudo, guardava registros de todas as interações, mantinha limites como se fossem postos de controle militares e me recusava completamente a deixar voltar qualquer pessoa que tivesse me descartado tão facilmente. Sarah continuou tentando. Ligações, mensagens, e-mails, aparecer no meu prédio. Eu nunca interagia além de dizer para ela parar de me contatar. Ela pedia desculpas, dizia que Melissa era só uma criança, que tinha sido manipulada, que todo mundo comete erros. Eu lembrava a ela que o erro dela me custou meu emprego, minha reputação, minhas economias e 1 ano da minha vida. Depois eu simplesmente me afastava. Meus pais tentaram a rota da mediação, organizaram uma reunião familiar inteira sem me consultar e depois me ligaram dizendo quando e onde eu deveria aparecer. Eu ri e desliguei. Eles ficaram irritados, disseram que eu estava sendo teimoso, que família perdoa. Enviei um e-mail explicando que eu não os considerava mais família e que eles deveriam parar de agir como se tivessem algum direito ao meu tempo ou energia. Alguns parentes acharam que eu estava sendo duro demais. Disseram que eu deveria perdoar Melissa porque ela era jovem. Deixa eu explicar por que essa lógica é totalmente absurda. Melissa tinha 13 anos quando mentiu. Velha o suficiente para entender consequências. Ela não tinha 6 anos inventando uma história sobre um monstro debaixo da cama. Ela deliberadamente, com premeditação, me acusou de algo que ela sabia que poderia me colocar na cadeia. Ela viu enquanto eu perdia tudo e não disse nada por 6 meses. E Sarah escolheu acreditar em uma história sem nenhuma prova, em vez de acreditar no próprio irmão. Não fez perguntas, não esperou por fatos, só foi direto para a explosão nuclear. Isso me mostra exatamente o que ela pensava de mim. Exatamente o quão pouco eu importava diante das suposições automáticas dela. As pessoas adoram dizer que família deve perdoar, que você só tem uma família, todas essas coisas sentimentais. Mas aqui vai a verdade. Família deveria estar do seu lado. Família deveria te dar o benefício da dúvida. Família deveria te conhecer bem o suficiente para dizer: espera, isso não parece algo que ele faria. Vamos descobrir o que realmente aconteceu. A minha família não fez nada disso. 2 anos se passaram. Eu segui com minha vida. Melhor do que antes. Fui promovido no meu novo trabalho, comecei a sair com alguém que conhecia em uma conferência de trabalho. Ela era inteligente, divertida, tinha a vida organizada. Levamos as coisas devagar. Fiz amizades sólidas com pessoas que respeitavam limites. Meu apartamento começou a parecer um lar. Comprei móveis que eu gostava, coloquei quadros nas paredes, plantas que eu mantinha vivas, pequenas coisas que representavam estabilidade. Então chegou o aniversário de 16 anos da Melissa. Sarah ligou de um número que eu não tinha bloqueado, me pegou de surpresa. Ela entrou num discurso preparado. Melissa queria me ver, tinha escrito uma carta, só queria se desculpar pessoalmente. Sarah implorou para eu considerar isso. Disse que aqueles 3 anos tinham sido difíceis para Melissa também. Que ela tinha perdido amigos, sofrido bullying, que tinha pesadelos, que fazia terapia 2 vezes por semana, que já tinha tentado se machucar uma vez por culpa. Sarah estava tentando me fazer sentir responsável pela saúde mental da Melissa. Mesma manipulação, ângulo diferente. Eu ouvi por 10 minutos direto. Sarah passou por todos os argumentos. Melissa era só uma criança. Tinha sido manipulada. Tinha aprendido a lição. Todo mundo queria curar as feridas. Por que eu estava sendo tão teimoso? Quando ela terminou, eu disse uma única palavra: não. Sarah tentou argumentar, disse que Melissa estava sofrendo, que tinha pesadelos, que estava na terapia, que tinha mudado. Eu disse a Sarah que nada disso era problema meu. Melissa fez suas escolhas e podia conviver com elas. Eu também tinha feito as minhas. Ela era só uma criança, disse Sarah. Ela era velha o suficiente para saber o que estava fazendo, respondi. E você com certeza era velha o suficiente para saber também. Você fez sua escolha 3 anos atrás. Eu estou fazendo a minha agora. Sarah começou a chorar, dizendo que eu estava sendo cruel, que Melissa só queria encerramento. Eu disse que tive meu encerramento quando bloqueei todos os números e segui com minha vida. O que Melissa queria era perdão para se sentir melhor consigo mesma. Isso não era minha responsabilidade. Não me ligue de novo, eu disse, e desliguei. Ela mandou a carta mesmo assim, enviou para o meu apartamento. Não sei como conseguiu meu endereço, se contratou alguém para descobrir ou se me perseguiu de algum jeito. Essa invasão me incomodou mais do que a carta em si.
A carta era exatamente o que você esperaria. Muitos, sinto muito. Muitos, eu era jovem e estúpida. Muitos, sinto sua falta. Melissa falou sobre como aqueles anos tinham sido difíceis para ela. Como perdeu amigos. Como as crianças na escola a chamavam de mentirosa e pior. Como ela queria poder voltar atrás. Ela escreveu sobre memórias específicas. Aprender a andar de bicicleta, eu ensinando. Festas de aniversário em que eu aparecia com presentes, momentos em que eu a ajudava com lição de casa. Ela estava tentando me lembrar de quem éramos um para o outro. Tentando despertar alguma reação emocional que me fizesse querer reconectar. Tática padrão de manipulação. E eu reconheci porque minha terapeuta já tinha me preparado exatamente para esse tipo de situação. A carta estava bem escrita. Dou isso a ela. Provavelmente passou por vários rascunhos. Talvez até tenha tido a ajuda da terapeuta ou da Sarah. Acertava todos os pontos certos. Reconhecia o que ela fez. Assumia a responsabilidade. Expressava um arrependimento que parecia genuíno. Descrevia como ela tinha mudado. Não pedia nada além de uma chance de se desculpar pessoalmente. Se eu não soubesse melhor, se não tivesse vivido o que a mentira dela causou, talvez tivesse sido tocante. Mas eu sabia melhor e reconhecia a carta pelo que ela era. Não era realmente um pedido de desculpas para meu benefício, mas uma etapa do processo de cura da Melissa. Provavelmente sugerido pela terapeuta. Escrever uma carta para a pessoa que você prejudicou. Expressar seus sentimentos. Assumir responsabilidade. Uma boa técnica terapêutica, claro. Mas o objetivo era fazer Melissa se sentir melhor, não realmente reparar comigo. Eu li uma vez e depois coloquei no triturador. Não por raiva ou vingança, apenas por pura praticidade. Aquela fase da minha vida estava encerrada. Algumas pessoas na internet disseram que eu deveria ao menos ter respondido, que deveria dar uma chance a ela, que guardar raiva é tóxico. Mas aqui está o que essas pessoas não entendem. Eu não estou guardando raiva. Eu não estou consumido por ressentimento. Eu não estou tramando vingança, nem curtindo o sofrimento deles. Eu simplesmente sou indiferente. O oposto de amor não é ódio, é apatia. E eu sou completamente apático em relação à minha antiga família. Eles são estranhos agora. Pessoas que eu costumava conhecer como antigos colegas de classe que você encontra na loja, troca algumas palavras e segue com o seu dia. Exceto que eu nem quero trocar palavras. Um pedido de desculpas não apaga o que aconteceu. Não me devolve o emprego que perdi, os amigos que me abandonaram, o ano que passei como pária social. Não desfaz os ataques de pânico que eu tinha cada vez que alguém me olhava de um jeito estranho, nem a paranoia que me fez gravar toda a interação com outra pessoa. Não compensa ter que recomeçar minha vida inteira do zero aos 32 anos. O pedido de desculpas da Melissa era para o benefício dela, não para o meu. Ela queria se sentir melhor, queria se livrar da culpa. Isso é da natureza humana. Eu entendo. Mas eu não devia a ela esse conforto. Eu não devia nada a ela. Sarah me ligou de novo depois do aniversário da Melissa. Disse que eu tinha partido o coração da filha dela por não aparecer. Eu apontei que Melissa destruiu toda a minha vida com suas mentiras, então estávamos longe de estar quites. Sarah disse que eu estava guardando rancor de uma adolescente. Eu disse que estava me protegendo de pessoas que mostraram que não podiam ser confiadas. Grande diferença. Meus pais tentaram mais uma vez cerca de 6 meses atrás. Eles estão envelhecendo. Começaram com aquele discurso de a vida é curta e família é tudo. Minha mãe me mandou uma mensagem dizendo que não estava ficando mais jovem, que queria me ver antes de morrer, que guardar rancores era cansativo. Golpe clássico de culpa. Meu pai veio logo depois com algo sobre ter cometido erros como pai, mas que estava tentando consertar. E que isso não valia nada? Pensei em ignorá-los completamente. Depois percebi que, se eu não me encontrasse com eles, continuariam tentando abordagens diferentes, chantagens emocionais diferentes, ângulos diferentes. Então concordei em encontrar para um café uma única vez para deixar minha posição clara o suficiente para que eles finalmente aceitassem. Eles disseram que todo mundo já tinha se desculpado, que era hora de seguir em frente, que eu estava sendo injusto por puni-los para sempre. Nós nos encontramos em um local neutro, alguma cafeteria de rede no meio do caminho entre nossas regiões. Cheguei cedo, escolhi um assento perto da saída e levei um livro para ter algo para fazer caso eles se atrasassem. Eles não se atrasaram. Chegaram na hora certa, parecendo nervosos. Eu me encontrei com eles para tomar café. A única vez que os vi pessoalmente em 3 anos. Eles pareciam mais velhos, mais cansados. Minha mãe tinha mais cabelos brancos do que eu lembrava. Meu pai tinha emagrecido, parecia até menor. Parte de mim sentiu pena deles. O resto de mim lembrou do que eles me fizeram passar. Eles se sentaram, pediram café que mal encostaram. Minha mãe chorou quase o tempo todo, enxugando os olhos com guardanapos que claramente tinha trazido exatamente para isso. Meu pai fez aquela pose estoica dele, mas dava para ver que ele também estava emocionalmente abalado. As mãos dele tremiam quando ele levantou a xícara de café. Eles disseram que sentiam minha falta, que as reuniões de família não eram as mesmas sem mim, que tinham cometido um erro ao não me apoiar desde o início. Minha mãe falou sobre como os feriados estavam vazios, como ela colocava um prato para mim no dia de ação de graças por hábito e depois chorava ao perceber que eu não viria.
Meu pai mencionou meu aniversário, como eles tinham enviado um cartão que voltou com aviso de devolução porque eu tinha mudado de endereço sem avisá-los. Eles estavam tentando me mostrar o quanto minha ausência os machucava, o quanto queriam que eu voltasse. Eu ouvi tudo o que eles tinham a dizer. Não interrompi, não discuti, apenas deixei que falassem tudo. Quando finalmente pararam de falar e olharam para mim esperando uma resposta, eu deixei tudo claro, simples e direto. Quando Sarah me acusou, vocês não fizeram perguntas. Vocês não me chamaram de lado para dizer: o que aconteceu? Conte sua versão. Vocês simplesmente assumiram que eu era culpado. Vocês me deixaram sair daquele churrasco sozinho, sabendo o que as pessoas estavam dizendo sobre mim. E vocês não entraram em contato uma única vez durante a investigação. Nenhuma vez. Vocês me deixaram passar por meses de inferno completamente sozinho. Deixaram minha vida desmoronar sem nem verificar se a história fazia sentido. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre meu lugar nessa família. Minha mãe tentou me interromper para explicar, mas eu levantei a mão. Eu ainda não terminei. Vocês se desculparam agora, e eu agradeço por isso. De verdade. Mas um pedido de desculpas não cria confiança. Confiança é construída com o tempo, através de ações. E vocês destruíram mais de 30 anos de confiança em uma tarde. Eu não tenho interesse em reconstruir. Eu tenho uma vida boa agora, com pessoas que me respeitam e acreditam em mim. Pessoas que me deram o benefício da dúvida quando as coisas ficaram complicadas, que ficaram ao meu lado, que fizeram perguntas antes de julgar. Eu não preciso do estresse de me perguntar se vocês vão me descartar de novo na próxima vez que alguém fizer uma acusação. Meu pai começou a falar. Algo sobre como eles nunca cometeriam esse erro novamente. Mas eu o interrompi. Vocês não sabem disso. Vocês não podem saber. Porque quando importava, quando eu mais precisei, vocês falharam. Não porque vocês sejam pessoas ruins, mas porque vocês são humanos. Vocês entraram em pânico. Acreditaram no pior. Se protegeram. Eu entendo isso. Mas agora, eu estou me protegendo. E isso significa manter distância de pessoas que provaram que não podem ser confiadas quando as coisas ficam assustadoras. Minha mãe disse que eu estava sendo duro demais, que todo mundo merece uma segunda chance. Eu disse que talvez ela estivesse certa, mas que eu estava escolhendo não dar uma. Essa era uma escolha minha, da mesma forma que foi escolha dela acreditar que eu era culpado sem evidência. Não falamos mais desde então. A verdade é que eu não penso muito neles hoje em dia. De vez em quando, algo me lembra dos velhos tempos. Alguma memória aleatória de jantares de domingo ou tradições de feriado. E eu sinto uma pontada de alguma coisa. Não chega a ser tristeza, nem nostalgia, apenas um reconhecimento de que as coisas já foram diferentes. Mas então eu lembro do que eles me fizeram passar. E esse sentimento desaparece rápido. É substituído por uma satisfação silenciosa de que eu saí daquela situação, de que construí algo melhor, de que não estou preso em um ciclo de pessoas que tratam família como algo descartável. Minha namorada e eu completamos 2 anos juntos no mês passado. Ela é incrível. Trabalha com marketing. Tem um ótimo senso de humor. Me desafia de maneiras boas. Nos mudamos juntos há uns 6 meses. Pegamos um lugar com um quarto extra que usamos como home office. Ela sabe o básico do que aconteceu com minha família, que houve uma falsa acusação que destruiu aquelas relações, mas ela não me pressiona por detalhes. Disse que quando eu estiver pronto para contar tudo, ela vai ouvir, mas que não vai me forçar a nada. Esse nível de respeito, de entender limites, é o que realmente significa apoio. Ela não precisou saber cada detalhe do meu passado para confiar em mim no presente. Ela me julga pelas minhas ações, pelo meu caráter, por como trato ela e os outros. Conceito simples, né? Temos um bom grupo de amigos agora. Na maioria, casais. Pessoas que conhecemos através do trabalho ou de hobbies. Fazemos noites de jogos, jantares, viagens de fim de semana, coisas normais que eu achei que nunca teria de novo depois que tudo desmoronou. Essas pessoas me conhecem como o cara que é bom em trivia, que faz piadas terríveis, que é estranhamente competitivo com jogos de tabuleiro, não como o cara que foi acusado de algo terrível. Esse é o presente de recomeçar. Você pode ser quem é agora, não quem era quando sua vida explodiu. Algumas pessoas dizem que sou muito inflexível, que eu deveria deixar para lá e me reconectar com minha família. Outras dizem que estou completamente certo, que o que eles fizeram foi imperdoável. Honestamente, não me importo com o que pensam. Isso não é sobre certo ou errado, sobre quem está justificado ou sendo razoável. É sobre autopreservação e saúde mental. Aprendi uma lição dura há 3 anos. Aprendi que as pessoas viram as costas para você num piscar de olhos se a acusação for séria o suficiente. Que sua história com alguém não significa nada quando o medo e a indignação tomam conta. Que ser inocente não impede que você perca tudo. São lições brutais, mas valiosas. Elas me ensinaram a ser mais cuidadoso, mais seletivo, mais protegido com a vida que construo. Também aprendi que sou mais forte do que pensava. Sobrevivi a ser completamente destruído e reconstruí minha vida do zero. Perdi meu trabalho, minha reputação, minha família, meus amigos, minha casa, tudo. E ainda assim eu me levantava todos os dias, seguia em frente, continuava insistindo até que as emoções voltaram a ser reais. Nem todo mundo pode dizer isso. Tenho orgulho dessa força, embora eu desejasse nunca ter precisado desenvolvê-la.
fiz novos amigos, encontrei uma nova família e as pessoas que realmente ficaram ao meu lado. Criei uma vida que não depende de ninguém que provou não ser confiável. Isso vale mais para mim do que qualquer reunião de família ou festa de aniversário. Melissa tem 19 anos agora. Ouvi pelas redes sociais que ela está na faculdade estudando psicologia. Parte de mim se pergunta se ela está tentando entender por que fez o que fez. Parte de mim espera que ela tenha aprendido, que tenha se tornado alguém que pensa antes de agir. Mas é uma esperança distante, do tipo que você tem por estranhos, como esperar que uma celebridade dê a volta por cima, algo distante, impessoal. Ela está na terapia de forma consistente desde a confissão. Eu realmente espero que isso ajude, não por minha causa, mas pela dela. Talvez ela se torne uma pessoa decente. Talvez já seja. Não importa pra mim de qualquer forma. Sarah entrou em contato recentemente com uma nova abordagem. Melissa estava lutando com ansiedade severa e culpa. A terapeuta dela sugeriu que um encontro poderia ajudar. Sarah perguntou se eu toparia uma conversa mediada. Ofereceu-se para pagar. Fazer em qualquer lugar, a qualquer hora. Só uma vez. Apenas uma chance de Melissa dizer o que precisava. Eu disse não. Minha vida está tranquila agora. Tenho uma namorada com quem estou falando sério. Conversamos sobre noivado na semana passada. Estou prestes a receber outra promoção. Jogo basquete nas noites de quarta. Estou aprendendo violão. Tenho uma viagem marcada para o Colorado no próximo mês. Abrir aquela porta significa convidar o caos de volta. Não estou disposto a fazer isso. Toda a interação com minha antiga família foi desgastante, cheia de culpa e manipulação. Não devo nada a eles. A última mensagem que enviei para Sarah foi bem clara. Disse que entendia que Melissa estava passando por dificuldades, que eu realmente esperava que ela encontrasse paz e cura. Mas também disse que minha cura exigia distância de todos os envolvidos, que eu tinha trabalhado duro para construir uma vida que não incluísse nenhum deles e que eu não iria comprometer minha saúde mental pela deles. Desejei o melhor e pedi que não me contactassem novamente. Ela respondeu com uma mensagem longa sobre encerramento, sobre como Melissa nunca se curaria totalmente sem me enfrentar, sobre como eu estava sendo egoísta. Não respondi. Bloqueei aquele número também. Ela não entrou mais em contato desde então, pelo menos não de um jeito que eu tenha notado. Isso foi há 4 meses. Eu sei que algumas pessoas lendo isso vão achar que sou frio, talvez até cruel. Vão dizer que uma adolescente cometeu um erro e que estou punindo ela pelo resto da vida. Mas aqui está o que elas não entendem. Eu não estou punindo ninguém. Só estou vivendo minha vida sem eles nela. Existe uma diferença. Punição implica que estou tentando machucar alguém, que estou buscando vingança, ou tentando fazer alguém sofrer. Não estou fazendo nada disso. Só estou existindo no meu próprio espaço, construindo minha própria felicidade, protegendo minha paz. Eles se sentem punidos porque querem algo de mim que eu não estou disposto a dar. Esse é um problema deles, não meu. Minha namorada sabe o essencial do que aconteceu, embora não todos os detalhes. Uma vez ela me perguntou se eu sentia falta da minha antiga família. Eu disse, honestamente, que sentia falta da ideia deles, da versão que existia antes de eu descobrir quão pouca fé tinham em mim. Mas não sinto falta da realidade de quem eles realmente foram quando importava. As pessoas que ficaram ao meu lado quando as coisas ficaram difíceis, essas são as que importam agora. Ela entendeu isso completamente. Ela também vem de uma situação familiar complicada, lidou com sua própria parte de traições e decepções enquanto crescia. Por isso, ela entende que às vezes a coisa mais saudável que você pode fazer é ir embora. Sem culpa, sem dúvidas, apenas reconhecendo quando um relacionamento é tóxico e escolhendo a si mesmo. Estamos falando sobre morar juntos, talvez ficar noivos no ano que vem, construir algo novo, algo que não tenha o peso da traição pairando sobre nós, algo baseado em confiança conquistada, não presumida. Vi minha mãe em público uma vez, cerca de 1 ano atrás. Estávamos no mesmo supermercado, completamente por acaso. Ela me viu primeiro e começou a caminhar na minha direção com um olhar esperançoso, como se talvez tempo suficiente tivesse passado para que eu estivesse pronto para conversar. Eu virei e fui para o outro lado sem hesitar. Ouvi ela chamar meu nome, mas não virei. Não diminui o passo. Só continuei andando até estar em outro corredor. Não foi dramático ou emocional. Eu simplesmente não queria ter aquela conversa no meio da seção de frutas e legumes. Não queria entrar nesse assunto cercado de estranhos comprando verduras. Recebi uma mensagem dela mais tarde naquele dia. Ela disse que doeu ver eu me afastando daquele jeito, que só queria conversar por alguns minutos. Respondi dizendo que entendia, mas que minha posição estava clara e nada havia mudado. Ela disse que continuaria esperando que eu mudasse de ideia algum dia. Eu disse que ela era livre para ter esperança, mas que não esperasse nada. Esse foi nosso último contato direto. Recentemente descobri, por acaso, mexendo nas redes sociais, que Melissa postou algo vago sobre perdão e aprender com os erros. Não mencionou meu nome, mas era bem óbvio sobre quem ela estava falando. Os comentários estavam cheios de pessoas apoiando, dizendo que todo mundo merece perdão, que guardar rancor é tóxico. Não respondi nem reagi ao post. Nem me importei o suficiente para ficar irritado. Aquilo agora é drama de outra pessoa. História de outra pessoa. Eu estou apenas vivendo minha vida. Minha vida atualmente é bem simples e direta, honestamente.
Trabalho, academia, passar tempo com minha namorada e nosso grupo de amigos. Trabalhar nos meus hobbies. Comecei a fazer marcenaria no ano passado. Construí uma estante que ficou até decente. Estou pensando em adotar um cachorro. Coisas normais, coisas simples. O tipo de vida que as pessoas consideram garantida até precisarem reconstruí-la do zero. As pessoas perguntam se algum dia vou me reconciliar com minha família. Minha resposta é sempre a mesma. Nunca diga nunca, mas não estou esperando por isso. Se a reconciliação acontecer, será porque algo fundamental mudou. Não porque se passou tempo suficiente ou porque eles pediram desculpas muitas vezes. E, honestamente, nem sei como seria essa mudança fundamental. Confiança não é algo que se reconstrói apenas com desculpas e tempo. Ela é reconstruída com ações consistentes ao longo de anos. Mostrando que você mudou, demonstrando que entende o que fez de errado e por que isso importa. Minha família não fez nada disso. Eles só pediram desculpas e esperaram que eu voltasse. Como se dizer desculpa fosse um botão mágico de reiniciar. Não é.